Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Amada igreja, paz do Senhor Jesus. Só quem ainda está vivo, a paz do Senhor Jesus. Agora, quem gosta de Bíblia aí, diga aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se nesta noite a vigília terminasse por aqui, eu estaria satisfeito. Deus já falou conosco. Aleluia. Deus é bom para conosco, irmão. O Senhor já tem falado poderosamente nas nossas vidas. Já tem alma aqui aceitando Jesus, já recebendo Jesus. Dá glória a Deus. Estenda a mão para cá logo, igreja. Amém? É assim que Jesus faz. Dobra o joelho para cá. Aleluia. Estenda a mão para cá, no nome do Senhor Jesus. Senhor, este jovem, meu Deus querido, Deus amado, ele está aqui, Pai, se ajoelhando, não é diante do homem, não também somente diante do altar, Pai, mas na Tua presença ele está se ajoelhando, na Tua presença ele está reconhecendo, meu Pai, a situação do seu pecado, do seu erro, da sua falha. Ele está reconhecendo, Senhor, que ele precisa do Teu livramento e da Tua salvação. Que a partir desta noite, meu Espírito se apodere dele, Pai, que a partir desta noite, meu Pai querido, o nome dele seja escrito no livro da vida e apagado, meu Pai, do livro da culpa, e que a partir de hoje, Deus de poder e glória, o Senhor ponha anjos poderosos para guardar e livrar, meu Pai, que a escopeta não tenha poder contra ele, meu Pai, a ponto 40 também não, 38 também não, a faca também não, meu Pai, todo aquele que levantar a mão, meu Pai, contra ele, para querer o ferir, meu Pai, para querer o machucar, que a mão venha paralisar para a honra e glória do Teu nome, e todos venham saber que ele teve encontro com o Senhor Jesus. Bate uma palma bem forte para Jesus, igreja. Poder levantar, eu quero um irmão, uma irmã, para dar um abraço bem forte nesse soldado. A partir de hoje é a paz do Senhor, não é mais Coé, nem aí, é a paz do Senhor Jesus, amém? Quem encontrou 1 Coríntios? Vamos ler o capítulo 3 e o versículo de número 1. Quem encontrou? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra, fique em reverência à palavra de Deus. E para nós lermos nesta noite a palavra do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 1. Diz assim a santa palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Vai trabalhando. Aceitar Jesus também, meu filho? A melhor decisão da sua vida. Estenda a mão para cá, igreja. Amém? A melhor coisa para o homem fazer é isso, irmão. É cair de joelho na presença de Deus. É melhor ele cair de joelho na presença de Deus do que ele cair com o corpo todo atirado, esfaqueado no meio da rua e perder a salvação. Levanta a mão para cá, Deus é fiel. Vamos orar pelo Ednelson, está entregando a alma para Jesus. Senhor, recebe o Ednelson, Pai, na Tua presença. Senhor, se arrepende, pede perdão, lava ele, limpa ele, tira todas as culpas da sua consciência, escreve o nome dele no livro da vida, apaga do livro da culpa, abraça ele, caminha com ele, meu Pai, põe Teus anjos para guardar e livrar, Senhor, abençoa ele, a sua família, para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Mais uma aí, ó. Aleluia. Agora os irmãos vão se segurando aí, amém? Vão se segurando aí. Quem for querer aceitar Jesus, se segure aí, porque a hora de aceitar Jesus pode ser agora, pode ser depois também, amém? Segura aí, levanta a mão. Senhor de poder e de glória, abençoa a vida da Bia, perdoa seus pecados, suas falhas, renova a aliança dela, Pai, lava ela com Teu sangue. Que nessa noite, meu Pai querido, Pai amado, o Teu anjo venha dar uma espadada de uma vez, meu Pai, nesta corrente que não quer largar ela, que não quer
soltar ela. O teu nome é poderoso. Lava ela, meu Pai, com o teu sangue da vitória. Em nome de Jesus, bata a palma para Jesus. Amém? Segura aí você agora. Pode sentar, igreja, no nome do Senhor Jesus. Já leu a palavra? Já não lemos, né? Então não sente, fique de pé. Aleluia. Segure aí você que ainda quer aceitar Jesus, quer reconciliar. Segure aí, no final da palavra. Aleluia. É muito forte que Deus vai falar conosco aqui. Capítulo 3, versículo 1. Leiamos a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Podeis assentar agora e de glória a Jesus. Bata uma palma bem forte para Jesus. Eu estava falando com Deus em casa. Eu sempre digo para os irmãos: irmão, não gosto de pregar porque eu bato forte. Aleluia. Eu ouvi a primeira mensagem aqui do pastor Nanjo, muito forte, a febre espiritual. Ouvi a mensagem da pastora, pequena no tamanho, grande no poder do Espírito Santo de Deus, muito forte. E Deus tinha posto no meu coração uma mensagem também que ela não é fraca. A carta da igreja aos Coríntios. Eu tematizei esta palavra. Igreja de Coríntio, retrato da igreja atual nos dias de hoje. Olhe para cá, mano. Eu quero fazer uma pequena introdução, só para vir a sua mente, para a gente poder entrar com a palavra de Deus. Paulo, ao ser informado dos muitos e terríveis problemas que havia na igreja de Corinto, ele agora ora a Deus, e Deus dá a ele a sabedoria, a revelação, e ele escreve uma carta, não para envergonhar aquela igreja, não para humilhar aqueles crentes, mas Paulo escreve uma carta se colocando como um pai que ama os filhos, o qual lhe deseja que cresça, o qual lhe deseja que venham lá na frente ser poderosamente usados por Deus. É importante eu revelar aos amados irmãos, aqui no capítulo de número 1, no versículo de número 5 e 7, Paulo, ele elogia esta igreja, ele elogia esses irmãos, dizendo para eles que eles são eleitos de Deus, dizendo para eles que eles são escolhidos do Senhor, eles são santos do Senhor. E uma das coisas muito interessantes que Paulo elogia esses irmãos é que eles eram ricos dos dons espirituais. Mas Paulo, quando ele dá esse elogio, na carta também ele traz uma sequência de exortações, uma sequência de chamadas a atenções, porque aquela igreja, embora fervorosa, embora poderosa, embora cheia de dons espirituais, ela também era uma igreja cheia de problemas carnais. Ela também era uma igreja cheia de problemas de pecado oculto e escondido, como a pregadora já antecedeu aqui no começo da sua mensagem. Quantos querem ouvir a mensagem? Levanta a mão da glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou começar a entrar aqui, aleluia, em 3 dimensões. Quando Paulo escreve esta carta, ele direciona ela pelo menos a 3 dimensões. Preste atenção, em 3 dimensões Paulo escreve esta carta, direcionada para 3 dimensões, ali no meio daquele povo, ali naquela igreja. Paulo escreve esta carta direcionada à primeira dimensão, ou posso dizer o primeiro propósito da carta, direcionada para a conduta da igreja, para a conduta
Eu estou 16 anos da caminhada da fé, e é coisa muito difícil ver anjo, é coisa muito difícil eu receber uma revelação, uma profecia de Deus. Mas hoje qualquer novo convertido está profetizando, está revelando que Deus está falando, Deus está mostrando. Eu não vou dizer que eu não creio, mas eu fico com ponto de interrogação, porque, queridos e queridas de Deus, tem um preço para o Espírito Santo de Deus apoderar da tua vida. Tem um preço para o Espírito Santo de Deus começar a abrir a tua boca para ser profeta. Há um preço para o Espírito Santo de Deus te levantar do pecado, da escravidão, dos vícios, e começar a te usar como profeta, homem de Deus. Tem um preço. Olhe para cá. A primeira dimensão que Paulo escreveu esta carta é voltado para a conduta. Veja bem, há uma lista aqui dos problemas que Paulo ele escreve para melhorar dentro da igreja. Primeiro problema dentro da igreja de Corinto. Repita comigo: divisão. Diga, divisão. Segundo, imoralidade sexual. Te segura aí, crente. Terceiro, litígio, ou seja, processos judiciais. Crente condenando crente, crente querendo denunciar crente em delegacia, crente querendo levar crente para tribunais, crente querendo levar crente perante as autoridades mundanas. E Paulo repreende isso aqui severamente. Te segura aí, crente. Outra coisa interessante da conduta que havia dentro daquela igreja: culto escandaloso. Ai, Jesus do céu. Te segura, crente. Culto escandaloso dentro da igreja de Corinto. A segunda dimensão do propósito da carta era justamente para ensiná-los sobre assuntos gerais e comuns da vida cristã. Por exemplo, matrimônio. Por exemplo, amor ao próximo, a consciência e a liberdade cristã. Paulo mexeu com uma área que hoje muitos homens de Deus estão afrouxando a calça. Muitos homens de Deus hoje têm medo de falar sobre casamento, tem medo hoje de falar contra a prostituição, adultério, principalmente quando o camarada é empresário, é doutor, principalmente quando o camarada é dono de Hilux, é dono de iate, é dono de hotéis. Mas te segura aí, crente, porque hoje eu não vou ser baú nesse lugar. Eu até gritei para a pastora: deixa Deus te usar, aleluia. Se tem uma pessoa que não se preocupa com esse negócio de pregador, sou eu. Se eu vier pregar, tiver outro para tomar meu lugar, eu não fico triste, não vou me desviar, não vou falar mal do pastor. Pelo contrário, eu estou aqui no Espírito orando: fala, Jeová, usa, Jeová. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a voz de Deus não fala só comigo, fala com quem tem ouvido. E quem tem ouvido aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Só quem tem ouvido. Quem tem ouvido ouve a voz de Deus, guarda a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Olhe para cá. A terceira dimensão do propósito de Paulo ter escrito esta carta era para explicar aos irmãos, à igreja, a profundidade da doutrina da ressurreição de Cristo, e para debater os falsos ensinos a respeito, e para despertar a igreja para o arrebatamento de Cristo. Aleluia! Começando pela ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e depois a transformação daqueles que estão vivos em Cristo. Quando eu falo vivo, não digo só de aparência, mas vivo com uma vida espiritual saudável, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta sua mão para cima e dá um brado de glória a Deus, porque agora nós vamos começar a pregar esta palavra no meu e no seu coração. Observando todos
igreja de Corinto perde de 10-0 para a igreja atual do dia de hoje. A igreja de Corinto havia contenda, imoralidade sexual. Na igreja de Corinto havia muitos problemas, mas se colocar ao lado da igreja atual do dia de hoje, a igreja do dia de hoje, ela está pior do que a igreja de Corinto. O negócio está feio, e eu vou falar tudinho aqui dentro da palavra de Deus. A primeira conduta, o primeiro ponto desta palavra que eu vou começar a falar é sobre a conduta do crente, o comportamento do crente. Que segura o comportamento do crente. Um dos maiores problemas dentro da igreja de Corinto, depois do problema chamado imoralidade sexual, era o problema da divisão entre os irmãos, a facção dentro da igreja, a panelinha dentro da igreja. Um dos maiores problemas que estava prejudicando a igreja se chama facção. Eu sou da facção dos irmãos profeta de fogo. Eu sou da facção dos irmãos denunciador do pecado. Eu sou da facção dos profetas do revelamento profundo, oculto e escondido. Eu sou da facção dos profetas, daqueles que pregam só contra o adultério. Era muita facção, grupos que se destacavam dentro da igreja e ficava cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. E começou a vir muitos problemas, começou a acontecer muitos problemas dentro daquela igreja. 4 facções existiam dentro daquela igreja. Aqueles que eram de Paulo. Repita comigo, Paulo. Qual era a facção de Paulo? Quem era Paulo? Paulo era o fundador da igreja. Eu sou dono da igreja, né? Para muitos, eu sou dono da igreja. Então, a facção de Paulo, a Bíblia revela que Paulo, quando ele chegou em Corinto, ele só teve a oportunidade de passar um aninho só ali, um aninho. Depois teve que viajar, em seguida chega Áquila e Priscila, e depois passa por ali Apolo. Aleluia. Então Paulo passou apenas um aninho, e logo em seguida chega Apolo para dar continuidade na obra. Aqueles que ouviram Paulo pregar a palavra eram crentes gentios, crentes que se converteram a Paulo, aleluia, Jesus, por meio do ministério de Paulo. E esses crentes que se converteram pelo ministério de Paulo não tiveram a oportunidade de ser totalmente instruídos, e logo eles levantam a facção paulina, a facção de Paulo, o grupo de Paulo, aqueles que dizem Paulo é o dono da igreja, Paulo é o fundador da igreja, Paulo é o que doutrina a igreja. Só ouvimos a doutrina se Paulo doutrinar, só aceitamos a doutrina se Paulo pregar. Eles, porém, esqueceram uma coisa: que quem revela a palavra da doutrina, que quem revela a mensagem exortativa é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Paulo apenas pregou, Paulo apenas